Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Clóvis Soleiro, formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências, vivências, as coisas que eu vivi e aprendi no mundo corporativo e no mundo dos investimentos. Se o conteúdo tiver utilidade para você, deixa o like e compartilhe com os amigos. São mais de 700 vídeos já aqui no canal. Maratone todos. Isso vai mudar a sua forma de entendimento com relação ao universo empresarial e com relação ao mundo dos investimentos. Muito bem, estamos concluindo neste domingo o nosso estudo de caso da Oi e nessa conversa de hoje nós vamos dizer assim, compartilhar com vocês uma reunião que eu tive com o pessoal do RI da Oi e alguns pontos que a gente conversou. Eu procurei de alguma maneira compilar algumas ideias a partir dessa nossa conversa e aqui, vamos dizer assim, compartilhar com vocês, certo? Muito bem, um dos pontos na nossa conversa, né, foi interessante, porque eles me disseram assim: Clóvis, o valor hoje da Oi, à luz da apreciação do mercado, é uma brisanete. Você já parou para prestar atenção nisso? Faz sentido essa comparação de valor da Oi com uma brisanete? E aqui eu abro já essa conversa com vocês com essa ideia, né? A Oi hoje, pelo seu valor de ação, está valendo aí uma brisanete. Ou seja, ao meu ver, está numa mega liquidação. Porque não faz sentido algum a gente comparar o valor da Oi com a brisanete. Não faz sentido. Por que não faz sentido? Bom, vamos lá. Se a gente olhar um pouco para o período de 2019 a 2021, nós vamos verificar que esta empresa vendeu em ativos 34,6 bilhões de reais. Então, veja a dimensão dessa empresa. Ela vendeu 34,6 bilhões de reais. Quando você soma as vendas de alguns imóveis, da Unitel, empresa de telefonia angolana, dos negócios de torres de radiofrequência, os data centers, a Oi Celular e uma parte da Infraco, hoje Vital, né? Então isso tudo totaliza 34,6 bilhões de reais em vendas de ativos. Por outro lado, se a gente olhar os investimentos que essa mesma empresa fez no período de 2016 a 2020, a gente vai perceber que essa empresa investiu 31,5 bilhões de reais. Então ela teve uma venda de ativos no valor de 34,6 bilhões de reais e ela teve um investimento na empresa de 31,5 bilhões, sendo que deste valor, metade, ou seja, cerca de 15 bilhões, foram investimentos em 2019 e 2020, nos últimos 2 anos, onde ela ampliou o seu investimento, né? Sendo que aí uma parte significativa desse investimento foi em expansão de fibra ótica, né? Então é importante entender isso para a gente começar a perceber: Oi e brisanete são a mesma coisa? Estamos falando de coisas que se equivalem? Vamos imaginar, estamos comparando uma manga com outra manga? Ou estamos comparando, sei lá, uma melancia com um limão? Entenderam? Então essa é a primeira reflexão que a gente precisa fazer. Porque de fato, a Oi valendo uma brisanete é uma piada. E ao mesmo tempo, essa miopia do mercado significa que nós estamos diante, sim, de uma grande oportunidade de valorização. Ponto. Essa é a ideia que eu tenho. Essa é a ideia que eu tenho. Muito bem, vamos agora olhar outros números para ver como não faz sentido a Oi valer uma brisanete. A nova Oi sem a Vital, ela projeta para 2024 uma receita de 15,5 bilhões. 15,5 bilhões. E aí não estão contabilizados os dividendos que essa nova Oi vai receber da Vital. Que a Vital em algum momento vai distribuir lucros. E aí vai pagar dividendos ao BTG e à Oi. Provavelmente na casa aí de 1 bilhão, pelo menos, deve ser o dividendo
que a Oi deve estar a receber, provavelmente aí 2024 em diante vai estar crescendo esse dividendo, né? Muito bem, desses 15,5 bilhões de receita que a Oi projeta para 2024, 9,3 bilhões vão ser oriundos do negócio de fibra, ou seja, da capacidade que a empresa tem de fazer a conexão dentro da casa dos clientes ou dentro das empresas. 9,3 bilhões vem exatamente disso, dessa conexão de fibra ótica. Enquanto 2,6 bilhões estão projetados para vir da Oi Soluções, 2,6 bilhões. Lembrando que a Oi Soluções em 2020 contribuiu com uma receita de 1 bilhão. Em 2024 a projeção é 2,6 bilhões, então um crescimento muito expressivo da Oi Soluções. E aí tem uma projeção ainda de receitas do legado, na ordem aí de 500 milhões em 2024, e novas receitas projetadas de 1,5 bilhão. O que são essas novas receitas? Novos negócios que estão sendo modelados, o marketplace, a conta Zap, né, a parceria da Oi com a conta Zap na área de serviços financeiros, exploração de negócios na área de saúde, de educação. Então existem aí novos negócios que ainda estão em gestação. Então fiquemos de olho nesses números, porque esses números eles vão ser retroalimentados anualmente e a gente precisa ver como estão indo a modelagem desses negócios e qual é o potencial. Um exemplo, a Oi está agora com 7 usinas solares. Essas usinas solares, o objetivo da Oi é zerar seu custo de energia elétrica. Então ela já tem 7 usinas de captação de energia solar. O objetivo é chegar a 32 usinas de energia solar. Pode ser que em dado momento essa energia não seja totalmente consumida pela Oi e ela poderá então estar vendendo energia. Isso pode virar um novo negócio para a empresa, ser uma empresa de energia solar, de venda de energia solar, né? Então isso pode ser um novo negócio. Neste primeiro momento o foco é redução de custos, sustentabilidade, agenda voltada para a sustentabilidade. Lá na frente pode significar um novo negócio. Eu estou enxergando isso, essa evolução. Muito bem, vamos lá. O lucro antes de impostos, depreciações e amortizações da empresa, ou seja, o EBITDA, vai ficar em torno aí de 2,3 bilhões de reais em 2024, da nova Oi, 2,3 bilhões de reais. Isso não estou incluindo aí a Vital está fora dessa conta. A relação dívida líquida da empresa, quando eu puxo a Vital, os 42,1% da Oi, quando eu puxo esses 42,1% para a conta, né, da análise de receita da empresa, o que é que eu tenho? Eu tenho que esse EBITDA, né, a relação dívida líquida com relação ao EBITDA, vai ficar em torno de 3 vezes. 3 vezes. Esse é o múltiplo que a gente trabalha, certo? Que a empresa divulgou. Bom, isso entendido, o que é mais um passo para a nossa compreensão? Essa nova Oi, ela vai ser uma empresa que ela vai estar, portanto, fazendo conectividade de fibra ótica, será o seu negócio principal, mas além disso, existem aí outros negócios. Ela tem a participação dela de 42,1% na Vital, que é a parte de infraestrutura de fibra ótica. A Vital estará disponibilizando essa infraestrutura. A Oi é a sua principal cliente, não será a única. Haverá outras empresas, tem a Vero, por exemplo. Certamente virá a contratação de serviços, de infraestrutura por parte da Claro, TIM e Vivo. Isso está dentro do escopo da negociação da venda da Oi Móvel. Eles, durante algum tempo, estarão contratando a fibra ótica da Vital, entendeu? Que é uma rede neutra. E, além disso, você tem a Serrede, ou seja, toda a parte de
de expansão de fibra ótica, de projeto de implantação de fibra ótica, de obras referentes à fibra ótica, de manutenção de rede de fibra ótica, tudo isso é feito pela Serede. A Serede é uma empresa 100% da Oi e a Vital contrata a Serede. Então a Vital paga a Serede, que é da Oi, por toda essa parte de engenharia voltada à fibra ótica, manutenção voltada à fibra ótica. E tem a Tato, que era um antigo call center e que hoje, além de fazer isso, ela também é um braço de apoio à Oi Soluções no sentido de venda de seus produtos e serviços, certo? Bom, então esse é o escopo da nova Oi. O foco da empresa voltado para o desenvolvimento na parte de fibra, para que a Vital seja líder de mercado no Brasil. A ideia também de acelerar novos fluxos de receita, reduzir custos, a previsão para redução de custos no ano passado foi de 1 bilhão e para os próximos anos também de mais 1 bilhão. Então, 2 bilhões de reais em redução de custos, metas ambiciosas. A meta de 2020 foi realizada, 1 bilhão de economia. Tem mais 1 bilhão aí de economia prevista. E tem também aí a parte do reequilíbrio da concessão, um processo que agora está em arbitragem junto à Anatel, como uma mediação de uma Câmara de Regulação para rediscutir o contrato e ver questões compensatórias. Porque o CEO da empresa, o Rodrigo Abreu, diz que haverá um benefício em relação à Oi por conta de desequilíbrio contratual da concessão junto à Anatel. Bom, vamos falar de metas. É importante a gente ter alguns números no nosso horizonte. Por quê? Eu estou falando nesse vídeo mais de números, porque um pouco foi essa a nossa conversa com o RI da Oi, e ao mesmo tempo você, investidor, tem que se prender a isso, aos números da empresa, e não aos ruídos da Folha de São Paulo, da Suno Notícias, do Valor Econômico, da Exame, do Estadão, de quem quer que seja, muito menos dos grupos de Telegram, de WhatsApp, seja lá o que for, né? Porque isso aí não vai lhe ajudar a ter sucesso enquanto investidor. Então você tem que fazer o seu dever de casa, dedicar tempo ao estudo, é isso que você tem que fazer. Muito bem, a Oi, ela quer lançar 8,1 milhões de casas conectadas até 2024. 8,1 milhões de casas conectadas até 2024. Essa é a meta da empresa. 8,1 milhões de casas conectadas. Isso representa, considerando os números atuais, 22% do mercado brasileiro de banda larga. 22% do mercado brasileiro de banda larga vai estar nas mãos da Oi. Ok? Vai estar nas mãos da Oi. Serão investidos 30 bilhões nos próximos anos pela Vital. Investimento que agora recente, essa semana que passou, o BTG confirmou que esse será o valor investido, 30 bilhões de reais para a expansão de banda larga, certo? Essa expansão passa por crescimento orgânico e passa por aquisição de empresas também, porque eu tenho dito aqui que nós vamos assistir um processo de consolidação nesse mercado, que ele é muito pulverizado. Então a gente sim vai ver um movimento de consolidação. Algumas empresas vão desaparecer porque não vão conseguir concorrer com as grandes empresas, e outras empresas serão compradas por grandes empresas. Isso faz parte. Em todos os mercados essas consolidações acontecem. Então isso a gente vai assistir também acontecer na fibra ótica, certo? Vamos lembrar que existe uma operação de debêntures que a Oi fez, de 2,5 bilhões, em nome da Infraco, que agora é Vital, e que a Vital vai ressarcir a Oi por este valor de emissão de debêntures. Vai zerar essa conta. Então foi uma dívida que a Oi fez, mas que será paga pela Vital. Importante entender também isso. Bom, uma outra coisa importante é que para este ano de 2021, a Oi tem como expectativa
alcançar 3,5 milhões de assinantes e 15 milhões de casas passadas. Então, até o final desse ano de 2021, a Oi espera alcançar 3,5 milhões de assinantes e 15 milhões de casas passadas, meta desse ano. O serviço hoje da Oi Fibra já está liderando o mercado em 52 cidades e em 13 capitais. 52 municípios e 13 capitais. Já existe a liderança da Oi Fibra. E esse número vai crescer e esse número de cidades tende a aumentar com a liderança da Oi Fibra. Olhamos São Paulo, meta desse ano é ter 400 mil casas passadas, né? E a meta para o ano que vem já são 2 milhões de casas. Então são as metas, né? Então a gente precisa aí ter essa referência com relação ao crescimento da empresa. A ideia da operadora é se tornar realmente um grande player no sentido de venda de banda larga, de internet de ultra velocidade, né? Brigando em todos os mercados, dominado ou não por pequenos provedores, né? Dominados por grandes players ou pequenos provedores. A receita líquida projetada, apenas olhando o serviço de fibra ótica, é de 9,3 bilhões em 2024. Para 2021, 3 bilhões para 2021. Ou seja, estamos falando em crescer 3 vezes mais de 2021 para 2024. Sair de 3 bilhões e passar para 9,3 bilhões. A receita do serviço de fibra ótica. Importante ter esse número também, que ele é muito agressivo. E aí alguns dizem, poxa, mas a Oi vai entregar tudo isso? Olha, quando a gente percebe o que já foi feito pela empresa até aqui, o que é que a gente entende? Sim, a empresa entregou tudo que prometeu no plano passado, de 2020 a 2021. Por que ela não vai entregar agora de 2022 a 2024? A empresa já ganhou respeito e credibilidade. Ela entregou tudo o que prometeu. Eu diria, entregou até mais do que prometeu. Essa é a ideia, certo? Muito bem. O que mais eu gostaria de dizer para vocês? A expectativa é que essa expansão de rede de acesso de fibra ótica ela possa estar crescendo 31% ao ano até 2024, chegando a 8,1 milhões de clientes até lá. Isso vai significar uma multiplicação em 2,3 vezes a base de clientes de hoje, em dia, né? Adicionando 4,5 milhões de novos usuários. É isso que a gente está falando, né? E do ponto de vista de receita média por casa conectada, hoje a gente tem, considerando aí clientes residenciais e pequenos negócios, uma receita média de R$ 94,00 por mês por cliente conectado, né? Muito bem, essa mesma Oi está trabalhando para reduzir os custos de casas passadas, o trabalho da Serede, né? Não é só velocidade, também é focado na redução de custos. E atualmente, quando a gente olha a infraestrutura, o custo, né, da infraestrutura de cabeamento passando nas casas, ele está na ordem de R$ 270,00 por casa e a Serede tem por meta derrubar esse custo para R$ 140,00 por casa. Essa é a meta da Serede. Isso será obtido por meio de otimizações, com rede primária subterrânea, permitindo a adição de novas conexões, sem a necessidade de duplicação de rede futura e segmentos de fibra mais curtos, sendo menos suscetíveis a rupturas e interrupções. A Oi espera que, esse é um outro ponto importante, a Oi espera que quando a gente olha a Vital, ela alcance um EBITDA até o final de 2024 de 5,4 bilhões. 5,4 bilhões. E aí fica a seguinte questão: quanto vai valer a Oi a partir de 2025? Né? Quanto vai valer a Oi? Vamos aqui lembrar que a Oi vendeu 57,9% da Vital
para o BTG Pactual. Ficou com 42,1%. O BTG pagou por esses 57,9% 12,9 bilhões. 12,9 bilhões. Isso fez com que essa empresa Vital tivesse, portanto, um valor dimensionado aí de 22,3 bilhões à época do leilão judicial. A Oi ficou com 42,1%, o que significa aí que sua parte vale 9,3 bilhões, a parte da Oi, na época do leilão. Quando a gente projeta 2024 e quando a gente pensa nesse EBITDA de 5,4 bilhões nesse ano, estima-se, portanto, que, considerando um múltiplo de 10, de onde surge esse múltiplo de 10? É um cenário conservador tratado pelo senhor Rodrigo Abreu. Né? É um cenário conservador tratado pelo senhor Rodrigo Abreu. Que referência ele tem? Quando ele olha o mercado internacional, as empresas de infraestrutura de fibra ótica, elas começam a ter múltiplos de 10, 15, 20 vezes o valor do EBITDA. Ele ponderou, vamos dizer assim, o piso, né, de valorização. Então, aplicando esse múltiplo de 10 vezes, ele chega a uma perspectiva de 54 bilhões de reais como sendo o valor da Vital no início de 2025. Porém, se a gente olhar, muitas empresas no mercado internacional estão com múltiplos entre 15 e 20 vezes. Eu procurei então trabalhar com o segundo cenário, um cenário que é de 13 vezes de valorização, 13 vezes o EBITDA. Aplicado esse valor de 13 vezes, a gente chega a 70 bilhões. Em conversa com o RI da Oi, eles também disseram que este é um cenário considerado pelo senhor Rodrigo Abreu. É um cenário também considerado, também analisado como possível. Então fiquemos com esse cenário de 13 vezes. Pode ser mais, mas fiquemos com esse cenário de 13 vezes de 70 bilhões para as nossas contas atuais, né? E se a gente fizer então essa análise de 70 bilhões, o que temos? Nós temos que a parte da Oi, os 42,1%, poderão estar valendo em 2025 29,55 bilhões de reais. 29,55 bilhões de reais. Ora, essa mesma empresa, esse mesmo percentual da Oi, valeu no leilão feito este ano 9,3 bilhões de reais. Vai sair de 9,3 e pode chegar a 29,55 bilhões. Uma excelente valorização. E aí a gente entra com uma outra informação, que é a questão da dívida bruta, que está dimensionada para 2024 para chegar está em 14 bilhões, essa dívida bruta. Então, na hora que a Vital for fazer o seu IPO, porque isso já é uma decisão estratégica que será operacionalizada em 2025, e acredito que não será no Brasil o IPO, deverá ser na Nasdaq, na Bolsa Americana, que é a Bolsa de Tecnologia. Então, veja, na hora que esse IPO acontecer, muito provavelmente serão vendidas o quê? Serão vendidas 100% das ações preferenciais e um percentual das ações ordinárias, tanto do BTG como da Oi, né? Então, a Oi poderá estar fazendo uma venda de ações nesse IPO e, de repente, se ela tem aí a sua parte valendo 29,55 bilhões, ela pode se desfazer aí, quem sabe, de alguma parte deste valor, e a sua dívida, que está sendo projetada para 2024 como 14 bilhões, pode ser reduzida para algo em torno de 4 bilhões, o que seria um patamar absolutamente confortável para a dívida, para o endividamento da empresa, né? Porque ela pode fazer um alongamento e financiar essa dívida pelo longo prazo, certo? Então veja que é uma engenharia inteligente, uma equação inteligente que permite à Oi administrar muito bem
a redução de sua dívida e a manutenção dela no patamar confortável e, de repente, reprogramá-la para pagar no longo prazo, diluindo ela com vamos dizer assim, o giro da empresa, né? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês neste primeiro momento, para destacar um pouco destes números que são importantes para a gente entender e, ao mesmo tempo, a gente perceber do que estamos falando, de que empresa é essa. Diante destes números, volto ao início da minha conversa com o pessoal do RI da Oi. Faz sentido a Oi ter um valor de mercado igual ao da BrisaNet? De forma alguma. De forma alguma. Não é verdade? Então, se não faz sentido, o que podemos raciocinar? Que estamos diante de uma oportunidade que o mercado ainda não enxergou, que o mercado ainda não está seguro, mas nós precisamos fazer os nossos movimentos fora do consenso do mercado. Nós temos que fazer escolhas nos antecipando ao consenso do mercado. Quando o mercado chegar ao consenso, a um entendimento comum, nós já estamos lá na frente, na nossa posição. É isso que a gente precisa entender. Que esse é o movimento que os grandes investidores fazem. Eles sempre se antecipam. E quem vai atrás é a multidão. Mas os grandes investidores estão sempre na frente. E não é um passo na frente, são centenas, milhares de quilômetros na frente. E é isso que a gente precisa entender e precisa começar a praticar nas nossas estratégias de investimento em Bolsa de Valores. Vamos continuar esse vídeo ainda hoje, vamos fazer um segundo vídeo no domingo. E vou completar esse vídeo com mais informações dessa conversa com o canal de RI da Oi. Não perca, não perca. Vou provavelmente colocar esse vídeo mais para o final da tarde, a partir das 16 horas deve entrar esse segundo vídeo. Não perca, porque tem coisas muito importantes para você refletir e para você amadurecer para suas decisões com relação a essa empresa. E ao mesmo tempo, você não investe na empresa, não acredita, tudo bem, mas, de novo, são ensinamentos, lições que vão lhe ajudar a refletir sobre qualquer outra empresa, na Bolsa Brasileira ou Americana. Então, nos acompanhe. Um ótimo domingo, fica com Deus e até a próxima. Tchau.